muito abençoado também em nome de Jesus. Hoje nós vamos encerrar essa série de mensagens que tem o tema maturidade, a chave de acesso a coisas maiores e melhores. Irmãos, se tem alguém que tem fé aqui sou eu, porque nós já viramos a chave. A chave já abriu portas, as coisas já estão acontecendo, porque o reino de Deus é real. A palavra de Deus é verdadeira, a palavra de Deus é infalível, a palavra de Deus é inerrante, a palavra de Deus não erra, a palavra de Deus não falha, a palavra de Deus, crendo você ou não, ela se cumpre, ela se realiza, né? Ela acontece. Então nós já estamos experimentando desse romper, desse mover, desse acessar lugares maiores e melhores. Então o que eu quero nessa noite é te motivar a isso. Se você sabe que tem lugares maiores e melhores para você estar, foi o que o Anderson falou agora aqui. Qual é o nosso problema? A gente se contenta com o bom. A gente não quer passar, a porta está fechada, eu não quero ter o esforço nem de buscar a chave. Eu não quero ter o esforço de colocar a chave no buraco, virar a chave e acessar. Irmão, eu não quero ficar parado, eu não quero ficar inerte onde Deus não quer. Existem coisas maiores, existem coisas melhores e elas estão disponíveis para nós. E hoje, para fechar, eu quero falar acerca do tema de que a maturidade quebra a esterilidade. A maturidade é capaz de quebrar, de anular um processo de esterilidade. Alguém que é estéril é alguém que não gera vida, que não até tem vida, mas não gera nada a partir de si. É alguém que até está vivo, mas que não está gerando vida a partir da vida que tem. Mas a maturidade vai romper ciclos de esterilidade na nossa vida. Alguém pega isso, alguém crê nisso, que na maturidade nós vamos romper. Então prepare-se para gerar. Prepare-se, receba essa palavra mesmo, prepare-se, fala para o irmão aí, prepare-se para gerar vida, prepare para sair desse lugar de esterilidade, sabe, na maturidade você vai gerar e aquilo que você gerar vai nascer. Pega isso aí, dá um glória a Deus, irmão. Fala, é para mim essa palavra. Você vai sair do estágio do ciclo de esterilidade e você vai gerar. E aquilo que você gerar, em nome de Jesus, vai nascer. Eu vou repetir, aquilo que você vai gerar, em nome de Jesus, vai nascer. Você não vai abortar. Quantos planos você já abortou na tua vida, irmãos? Quantos projetos já abortou na tua família, no teu ministério, na tua vida profissional? Talvez você esteja contente com o bom, mas hoje Deus está te chacoalhando dizendo, chega de viver o bom. Quantos planos já foram abortados? Quantas celebrações já foram abortadas dentro do teu lar? Quantas conquistas já foram abortadas dentro da tua história? Dentro da tua existência, coisas que talvez até foram geradas e quando estavam para nascer, houve um aborto, morreu, perdeu. Mas na maturidade, nós vamos gerar, e aquilo que nós vamos gerar na maturidade, vai nascer. Diz amém, irmão, pega aí, vai nascer em nome de Jesus, vai nascer. Vai nascer porque está sendo preparado na maturidade. Então na maturidade vai gerar, vai nascer de maneira profética e de maneira maior do que você esperava. Vai gerar, vai nascer, não vai abortar, vai nascer e vai ser maior do que aquilo que você esperava. Vai ser de maneira multiplicada. E o texto que eu quero ler está em 1 Samuel, capítulo de número 1, 1 Samuel, capítulo de... Você tem fé que Deus está aqui, irmão? Você tem fé que esse culto é para Deus? Você tem fé que quando você diz um amém, um glória a Deus é para Ele? Você tem fé que quando você abre tua Bíblia para ler e obedecer a palavra é para Deus?
Amém. Que o temor do Senhor nos envolva nessa noite. Em nome de Jesus. Graças a Deus, porque é para Ele. Aleluia. O culto é para Ele. Aleluia. Então, 1 Samuel, capítulo de número 1, diz assim: Ora, havia um certo homem de Ramataim Zofim, do monte Efraim, e o seu nome era Eucana, o filho de Jeroão, o filho de Eliú, o filho de Tu, o filho de Zufi, um efrateu. E ele tinha 2 esposas, o nome de uma era Ana, e o nome de outra era Penina. E Penina tinha filhos, mas Ana não tinha filhos. E esse homem subia de sua cidade anualmente para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, os sacerdotes do Senhor, estavam lá. E quando o tempo de Eucana ofertar chegava, ele dava a Penina sua esposa e a todos os filhos e filhas dela porções. Mas para Ana ele dava uma porção digna, pois ele amava Ana. Mas o Senhor havia fechado o seu ventre, e a sua adversária também o provocava severamente para afligi-la, porque o Senhor havia fechado o seu ventre. E como ele assim fazia ano a ano, quando ela subia à casa do Senhor, desse modo, ela a provocava. Por isso ela chorava e não comia. Então disse Eucana, seu marido, a ela: Ana, por que choras tu? E por que não comes? E por que o teu coração está entristecido? Não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Assim Ana se levantou, depois deles haverem comido em Siló, e depois deles haverem bebido. Ora, Eli, o sacerdote, assentou-se num assento junto a uma coluna do templo do Senhor. E ela estava em amargura de alma, e orava ao Senhor e chorava sobejamente. E ela fez um voto e disse: Ó Senhor dos exércitos, se tu verdadeiramente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e não te esqueceres da tua serva, mas desejares conceder à tua serva um menino, então eu o darei ao Senhor todos os dias da sua vida, e nenhuma navalha virá sobre a sua cabeça. E sucedeu que enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Ora, Ana falava em seu coração, somente os seus lábios se moviam, mas a sua voz não era ouvida. Por isso Eli pensou que ela estivesse ébria. E Eli disse a ela: Por quanto tempo ficarás ébria? Afasta de ti o teu vinho. E Ana respondeu e disse: Não, meu senhor, sou uma mulher de espírito pesaroso, não bebi nem vinho e nem bebida forte, mas tenho derramado a minha alma diante do Senhor. Não consideres tua serva como uma filha de Belial, pois da profusão da minha queixa e angústia tenho falado até aqui. Então Eli respondeu e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe fizeste. E ela disse: Que a tua serva ache graça à tua vista. Assim a mulher tomou o seu caminho e comeu, e o seu semblante não estava triste. E eles se levantaram cedo pela manhã e adoraram diante do Senhor, e retornaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu Ana, sua esposa, e o Senhor se lembrou dela. Portanto, sucedeu que, quando chegou o tempo, depois de Ana ter concebido, ela deu à luz um filho e chamou o seu nome Samuel, dizendo: Porque eu o pedi ao Senhor. Aleluia! Vai chegar o tempo de nascer aquilo que Deus prometeu para a nossa vida. Está chegando o tempo de nascer aquilo que Deus prometeu para a nossa vida, né? E aqui nós aprendemos, né? Na semana passada nós aprendemos a seca de maturidade com um jovem. Às vezes a gente acha que nós, os barbudão, os brutão, é que somos maduros, né? Não é que não somos, mas nós podemos aprender maturidade com jovens, nós podemos aprender maturidade com pessoas novas, e nessa noite nós vamos aprender maturidade com uma
mulher, o ciclo de maturidade na vida de uma mulher, né? O que Ana passou, o que Ana enfrentou e o que isso resultou na vida de Ana, que hoje pode também resultar na nossa vida. E eu vejo aqui na vida de Ana maturidade. Por quê? Porque eu vejo que Ana perseverou em um processo. Ana foi perseverante naquilo que ela estava vivendo. Ana persevera para amadurecer. E depois que ela amadurece, ela estabelece. O que nós às vezes temos dificuldade é isso, né? Porque a gente acha que vai amadurecer para perseverar. Não, eu preciso amadurecer, quando eu amadurecer eu persevero. Não, na verdade nós perseveramos no processo para amadurecimento, né? Não é porque amadureceu que a gente persevera. Muitas vezes a gente vai perseverar porque estamos caminhando no trilho da maturidade. E quando nós amadurecemos, aquilo que nós fazemos se estabelece, perpetua. Pensa hoje na sua vida, o que você tem estabelecido que tem permanecido. O que você tem estabelecido que vai permanecer quando você não estiver mais aqui? O que é que em maturidade você tem gerado que quando você não estiver aqui vai perpetuar a tua história, né? Será que a nossa história vai acabar em um caixão? Será que a nossa história acaba em um funeral? Ou nós estamos, através da perseverança, alcançando maturidade e fazendo aquilo que verdadeiramente importa? E fazendo aquilo que importa, aquilo que nós estamos fazendo permanece. No verso 12 ali fala um pouco disso, né? O verso 12 diz: e sucedeu que enquanto ela continuava a orar diante do Senhor. Sabe, meu querido, algo que o crente precisa aprender é que o crente não é alguém que orou. O crente não é alguém que ora. O crente é alguém que continua orando em todo o tempo. A gente às vezes fala, não, já orei muito. Não, a oração que oramos ontem foi para ontem. A oração que nós oramos na semana passada foi para a semana passada. Hoje é um dia novo. Então Ana, ela perpetua, ela persevera, ela continua, né? Ela dá continuidade. E nesse amadurecer ela vai estabelecer. Às vezes nós não estabelecemos nada, não estabelecemos uma profissão, não estabelecemos um ministério, não estabelecemos, né, às vezes uma história, um legado. Por quê? Por falta de amadurecimento. Né? Muitas vezes, por falta de amadurecimento, nós não estamos perpetuando, estabelecendo nada na história de vida, mas amadurecido, nós vamos dar vida, e a vida que nós estamos gerando, na maturidade, ela vai perpetuar, ela vai continuar, ela vai se estabelecer. Pensa comigo que ciclo maravilhoso isso. Ana persevera para amadurecer. E Ana, quando amadurece, persevera. Olha que ciclo lindo isso. Ela está ali perseverando, está orando, está indo para o templo, está orando, está se derramando. Enquanto ela ora, enquanto ela persevera, ela vai amadurecendo. E quando ela amadurece, o que ela faz madura? Ela persevera, ela continua, ela dá continuidade naquilo. Entende o ciclo? Persevera para amadurecer, e quando amadurece, persevera. Continua perseverante, né? Então nós acreditamos muitas vezes que nós vamos amadurecer para ser constante. Não, quando eu amadurecer eu vou ser constante. Quando amadurecer eu vou ser crente de verdade, eu vou frequentar culto, eu vou ser inteiro para Deus, eu vou cultuar com todas as minhas forças, O que o William pregou aqui domingo, vocês lembram? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. A minha pergunta é, hoje você está adorando a Deus com todo o teu coração? Amarás, pois, o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento. Nessa noite você está adorando o Senhor Deus, amando a Deus com todo o teu entendimento. Amarás, pois, o Senhor teu Deus com toda a tua força. Você entendeu o que ele está falando? Você vai adorar a Deus com tudo que você tem. Sentimentos, pensamentos e forças. Hoje Deus tem de nós os nossos pensamentos, ou a gente está sentado nessa cadeira pensando em outras coisas. Hoje a gente vem para um culto que a gente diz que é para Deus, mas deixa a nossa mente devagar em coisas que não estão nem
de longe perto do que Deus tem para nós hoje. Hoje nós estamos aqui, Deus tem o nosso coração, ou será que no nosso coração tem angústia, preocupação, raiva e ira? Hoje nós estamos aqui, e será que Deus tem as nossas forças? Será que nós podemos dizer, Senhor, eu estou aqui de corpo, alma e espírito para te adorar? Sabe, e Ana está aqui perseverante, Ana está perseverando, que ciclo maravilhoso. E aí nós pensamos assim, não, quando eu amadurecer, aí eu vou perseverar. Quando a maturidade vier, eu vou perseverar. Aí eu vou começar a frequentar, aí eu vou começar a ler Bíblia, aí eu vou começar a orar todo dia, aí eu vou começar a ser obediente, aí eu vou parar de murmurar, aí eu vou parar de ser maldizente. Não, querido, é exatamente ao contrário, é ser constante, é a gente perseverar naquilo que a gente sabe que tem que fazer. Nós sabemos que temos que ler, nós sabemos que temos que orar, nós sabemos que não devemos murmurar, porque a Bíblia diz, nós sabemos que não devemos ser maldizentes, porque ela também nos ensina. Então nós sabemos o que precisa ser feito, mas nós precisamos perseverar naquilo que precisa ser feito. Nós precisamos continuar, ser constante naquilo, sabe, não é a maturidade que, é claro, maduros nós vamos ser ainda mais constantes, mas a constância pode nos levar ao amadurecimento, a constância vai nos levar a amadurecer. Quando você pensa em alguém inconstante, você lembra de quem? De crianças. Crianças são inconstantes, de manhã está sorrindo, na hora do almoço está de bico, à tarde está sorrindo de novo. Eu sei que quando a gente fala assim, a gente lembra de alguns adultos também, mas é mais característica de criança, que de manhã está de um jeito, quando é na hora do almoço estiver com fome, ou que não ganhou o que queria, está de outro, mas à tarde, se acontecer algo que ela gosta, ela já fica feliz. Então criança é inconstante nos sentimentos, criança é inconstante nos comportamentos. Mas por quê? Porque é uma criança, porque ainda não tem uma maturidade. Então, o que nos amadurece não são acontecimentos, é caminhar em uma constância. Eu decido ser constante. Eu quero ser constante na palavra, eu quero ser constante na oração, eu quero ser constante na comunhão, porque a Bíblia me ensina. Eu estou sendo constante no que a palavra de Deus me ensina. Nós precisamos ser. Qual foi a nossa declaração no grupo de oração hoje? Medito na tua palavra, a tua palavra é tudo para mim, é a tua palavra que eu quero obedecer. Então observa, né? Não são os acontecimentos que levarão à maturidade. Se a gente valorizar só acontecimentos, a gente se torna cada vez mais imaturo. A gente vai ficando ainda mais imaturo, não é? Hoje aconteceu algo bom, daí eu estou sorrindo, eu estou feliz, eu estou esfuziante. Hoje aconteceu algo ruim, eu estou de cara feia, eu estou fechado, eu estou triste, estou amargurado. Não é assim? Então o que determina são os acontecimentos. Agora, se eu entendo em ter uma constância, viver debaixo de uma constância, essa constância levará à maturidade. Sabe, talvez a gente não entende muito bem o que significa constância, mas o significado é esse: qualidade daquele que não falta a uma tarefa. Alguém que é constante não falta a uma tarefa, a um tratamento, a uma aula, ou seja, fala de assiduidade, fala de frequência. Então o que me faz ser assíduo? A constância. Eu sou constante, não é os acontecimentos, é o desejo de ser constante e através da constância alcançar a maturidade. Então Ana persevera. Irmãos, aprenda a perseverar na oração, aprenda a perseverar na palavra, aprenda a perseverar na santidade, guardando a boca, guardando as falas, guardando aquilo que faz, a perseverar em um coração íntegro, a perseverar em um coração bom. Eu já disse aqui, é com esses que Deus tem compromisso, é com esses que a bênção se manifesta. Então nós vemos aqui Ana, uma mulher que não tinha filhos, e que tinha o desejo de ter filhos. Tem alguém aqui que tem desejo de ter algo e ainda não tem? Todos nós temos desejo de ter algo que ainda não temos. Mas o que você faz quando você não tem aquilo que você deseja? Ana era alguém que desejava ter filhos, mas não tinha. E pior do que isso,
naquela época, o homem podia ter mais de uma esposa. E Eucana tinha Ana e Penina. E Penina tinha filhos, coisas que Ana não tinha. Ana desejava e não tinha, Penina tinha. E aí a Bíblia diz o quê? Que Penina afrontava Ana. Penina cutucava Ana. Olha, eu tenho, você não tem. Tudo que você queria ter, eu tenho, você não. Olha, eu tenho, o Eucana gosta mais de mim do que de você, porque você não pôde dar a ele aquilo que eu dei. Eu tenho filhos, você não. Então Ana não tinha filhos. Penina a afrontava. Ela estava, segundo o texto, amargurada. Ela estava, segundo o texto, chorosa, porque ela chorava, mas sem filhos, sendo afrontada, não tendo o que queria, amargurada e chorando. O que Ana faz? A minha Bíblia diz, e Ana continuava a orar. Não tem filhos, mas eu continuo a orar. Penina me afronta, mas eu continuo a orar. Eu estou amargurada, mas eu continuo a orar. Eu estou chorosa, mas eu continuo a orar. Sabe, às vezes a gente fica assustado, porque tem gente que fala tanto da vida e tão pouco da sua vida de oração. Tem gente que fala tanto dos problemas da vida, como a vida acontece, como a vida está difícil, e aconteceu isso, e aconteceu aquilo. Mas a gente nunca vê a pessoa dizendo, olha, eu lá no meu tempo de oração, Deus falou isso. Eu lá no meu tempo de oração, Deus me mostrou aquele outro. Olha, eu lá no meu tempo de oração, Deus me curou. Lá no meu tempo de oração, Deus me ativou, né? Então, entenda isso. Nós vamos ter desafios, nós vamos ter lutas, nós vamos não ter muitas coisas que nós gostaríamos de ter. Mas se tem algo que nós não precisamos abrir mão, não podemos abrir mão, é da continuidade em uma vida de oração. Se tenho, oro, mas se não tenho, continuo orando. Se está tudo bem, eu oro, mas se tem afronta, eu oro ainda mais. Eu aprendi a colocar toda e qualquer situação na ponta do joelho, irmão. Não coloca na ponta da mão, coloca na ponta do joelho. Não revida, se ajoelha, se prostra e deixa Deus cuidar. Deixa daquele que é soberano, é poderoso, aquele que conhece tudo e todas as coisas. Deixa Ele tomar conta da situação. Eu disse aqui domingo, muitas vezes quando a gente toma a frente, quer fazer no braço, é aquele momento que Deus faz assim. É aquele momento que Deus para, você sabe tudo. Você é o forte. Você pode todas as coisas. E aí Deus fala, então é com você. Eu acho que Deus diz assim, ó, anjos recuem. Anjos retrocedam, porque Ele diz que agora é com Ele, Ele resolve. Não, irmão, continua orando, continua crendo, continua dependendo, continua confiando. Eu só sei de uma coisa, eu sei que eu mesmo nada posso, mas eu sirvo aquele que não existe impossíveis para Ele, aquele que pode todas as coisas. É isso que você precisa. Você não é capaz de fazer todas as coisas, eu não sou capaz de fazer todas as coisas, nem mesmo nós juntos somos capazes de fazer todas as coisas, mas o Deus a qual nós dizemos que é nosso Senhor, para Ele não há impossíveis. Então por que os planos abortam? Por que os planos morrem? Por que os projetos não nascem? Não existe nada mais terrível, nós já provamos disso. E essa semana Deus colocou no meu caminho um irmãozão, que ele passou pela perca de um filho também, com muita maturidade, e a gente vai aprendendo. Não existe nada pior do que, ele estava com um filho indo para 6 meses de gestação e morreu. 6 meses, você já está preparando tudo. Você já tem quartinho, você já tem roupinha, você já tem móveis. Quantos de nós não estão assim, vive fazendo o quartinho do sonho, do projeto, da vitória, da realização, mas na hora H, aborto, perde, não nasce. Sabe, a gente precisa aprender, o nosso Deus é um Deus de bênção. Deus não é um Deus castigador, não. O nosso Deus é um Deus abençoador. Ele é Jeová Jiré, o Deus provedor. Ele é Jeová Rafá, o Deus que cura. Ele é Jeová Tzidkenu, Ele é a nossa bandeira. Ele é um Deus abençoador. Então nós precisamos compreender o que é que estamos vivendo. Então persevera, não para, continua orando.
Sabe, Ana está orando, Ana está no templo, talvez não está porque quer, mas está porque entendeu que precisa. Talvez não está orando porque quer, mas está orando porque entendeu que precisa. Quantos entenderam aqui que precisam de Deus? Quem aqui entendeu que precisa de oração? Quem entendeu aqui que precisa se relacionar com Deus? Então ela está no templo, não porque ela quer, mas porque ela entendeu que é necessário. Ela entendeu, sabe, irmão, e no nome de Jesus que acabe essa historinha de, por que você não veio no culto hoje? Porque eu não estava bem. Sabe, quando a gente diz que não vem a um culto porque não está bem, a gente está dizendo, meu Deus, não é possível, não é poderoso para mudar minha história. O que é que vai mudar a nossa história? Assistir o Ratinho? Se eu estou bem, eu venho. Mas se eu não estou bem, eu tenho ainda mais razões para vir, porque só Deus pode mudar a minha história. E o que é que a Bíblia diz? Que Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. É aquele dia que você fala, ó, naturalmente, Senhor, eu não tinha razão nenhuma para adorar, mas como meu motivo para adorar não está aqui, e está aqui, hoje é o dia que eu vou entregar a minha melhor adoração. Hoje é o dia que eu vou entregar o meu melhor louvor, porque o nosso Deus é fiel no dia que você está bem, mas é fiel no dia da dor, é fiel no dia que você tem tudo, mas é fiel no dia que você não tem nada, é fiel no dia que deu tudo certo, mas é fiel também no dia que deu tudo errado. Então persevera, irmão, persevera na oração, persevera na comunhão, persevera, e se não estava, ainda é tempo de começar. Porque às vezes eu estou falando de perseverar, alguém está me olhando dizendo, mas eu nem comecei a orar ainda. Eu nem comecei a ler Bíblia, então vamos fazer um apelo para Jesus e hoje, vamos fazer um apelo e você entrega sua vida para Jesus hoje, começa uma caminhada. Porque vida com Jesus é isso, é perseverar na oração, é perseverar na palavra, é perseverar na comunhão. Alguém está entendendo isso? Alguém recebe essa palavra e dá um glória a Deus, irmãos. Isso, aleluia, reage. Então Ana, ela persevera para amadurecer. Persevera. Sabe, a gente quer ter jogo fácil, continue na segunda divisão. Quer ter jogo moleza, continue na segunda divisão. E eu tenho propriedade para falar disso, porque eu torço pro Coxa. Então eu sei do que eu estou falando. Dioné, tenho propriedade. O time quando está lá na segunda divisão, o sonho dele é o quê? Alcançar a primeira. Não é isso. Ele passa um ano todo jogando porque o sonho dele é ir para a primeira divisão. Só que quando ele sobe para a primeira divisão, o jogo não vai ser mais moleza. Os adversários agora não vão ser mais de segunda divisão. Agora os adversários também vão ser da primeira divisão. Ou seja, agora o jogo precisa ser melhor, o treinamento precisa ser melhor, a tática, a estratégia precisa ser aprimorada. Alguns dizem assim, não, então eu prefiro ficar na segunda divisão mesmo. Sabe, mas Deus não nos chamou para ser cauda. Deus nos chamou para ser cabeça. Para ser luz. Porque Ele diz, não se coloca um candeeiro embaixo. Não se coloca o velador embaixo. Não, se coloca em cima para iluminar. Vai ter luta, vai ter jogos difíceis, mas eu sei em quem eu tenho crido, nós sabemos em quem nós temos crido. Segunda lição que Ana me ensina, verso 14, e Eli disse a ela, por quanto tempo ficarás ébria? Afasta de ti o teu vinho. E Ana respondeu e disse, não, meu senhor, sou uma mulher de espírito pesaroso, não bebi nem vinho e nem bebida forte, mas tenho derramado a minha alma diante do Senhor. Não consideres tua serva como uma filha de Belial, pois da profusão, da intimidade, da profundidade da minha queixa e angústia tenho falado até aqui. Ana está perseverando em oração. Ana está perseverando no templo.
Ana está lá sendo fiel, perseverando, orando, está ali no momento que ela não consegue nem falar. Irmão, quando você persevera em uma vida de oração, você vai descobrir que tem dias na oração que você não consegue nem falar. Você vai descobrir que tem dias na oração, naquele momento de intimidade, naquele momento de relacionamento, que muitas vezes o que a gente consegue expressar é só lágrima. E muitas vezes não é de tristeza, não, é de alegria em saber a presença que está ao teu redor. Você se sente acolhido, você se sente protegido. Você se sente ali naquele momento de proteção. E Ana está num momento desse, e ela está ali orando, e ela não consegue nem sequer falar, e de repente o sacerdote chega e diz o quê? Mulher, você está bêbada, você está ébria, você bebeu, você está nesse estado. E ela diz, não, meu Senhor, eu não bebi, eu estou com o meu espírito pesaroso. Ela está expressando o que ela está sentindo. Primeiro, mesmo estando pesaroso, ela continua orando. Primeiro, estando pesaroso, ela continua no templo. Ela continua caminhando, perseverando. E agora, a partir disso, ela diz, olha, eu estou aqui com o meu espírito pesaroso, mas eu não bebi vinho, não bebi nenhuma bebida forte, mas eu estou me derramando diante do Senhor. E eu acredito que Ana estava se derramando diante do Senhor. Às vezes a gente fala, eu estou cultuando a Deus, estou cultuando. E Ana está ali, se derramando, de verdade. Por quê? Porque o sujeito chama ela de bêbada. E Ana não se fere. Ana não se sente ferida. Olha o que ele está falando, é algo sério. A mulher está ali orando, se derramando. Ela já tem o sonho não realizado, que é ter filhos. Ela já tem Penina afrontando. Ela já tem a questão de estar angustiada. Ela já tem a questão de estar chorosa. E ainda chega o sacerdote e diz, você bebeu, mulher? Pensa, ela está quase no limite. Mas quando ele fala isso, o que é que Ana faz? Qual é a resposta de Ana? Ana diz, não, meu Senhor, eu sou uma mulher de espírito pesaroso. Ela ainda põe para fora o que está escondido aqui dentro. Olha só a resposta dela. Ana não se fere. Ana não se permite aceitar uma ferida. Querido, isso é coisa de gente madura? Sim ou não? Pensa nisso. Gente madura não se fere. Já viu como muitas vezes a gente se fere com facilidade? De a gente achar que alguém falou algo, a gente se fere. De alguém não falar algo para alguém, para a gente se fere. De alguém fazer algo para a gente se fere. De alguém não fazer algo para a gente se fere. Sabe, essa é a geração dos feridos. Estão sempre feridos. Está tudo sempre machucando. E aí eu pergunto, quem se machuca com facilidade? Quem é que se machuca com facilidade? Uma criança. Uma criança, você ergue um pouquinho o tom, ela já se assusta. Uma criança, você faz um gesto, ela já tem medo. Está entendendo? Criança é inconstante. Criança se fere com facilidade. Mas Ana não se permitiu ser ferida. Você já viu uma criança, ela cai, ela já chora. Um homem, ele se machuca, você fala assim, está tudo bem? O que aconteceu? Ele diz assim, foi nada, está tudo bem. Eu me lembro do dia que o Mateus perdeu a ponta do dedo. Perdeu o dedo, saindo sangue, ele segura. Nós procurando a outra ponta, e eu já ali, e eu falei, cara, como é que tá? Tudo bem. Tudo bem. Emanuel dá um beliscãozinho, já chora, porque é criança, porque é imaturo. E imaturo se fere com facilidade. A criança se fere com uma palavra. A criança se fere por algo que você não dá. A criança se fere por algo que ela não recebe, né? Então lembra que a gente falou, começamos aqui dizendo hoje o que? A maturidade vai quebrar a esterilidade na sua vida. A maturidade vai quebrar a esterilidade na nossa vida. Mas a pergunta é, pessoas feridas conseguem gerar com facilidade?
Pessoas feridas conseguem, pensa aí no natural, uma mãe ferida com problemas físicos, ela consegue ter uma boa gestação? Ou ela corre o risco de comprometer o período gestacional? Pessoas feridas têm dificuldade para gerar. Pessoas feridas têm dificuldade, né, de manter o que estão gerando. Por que que às vezes há o aborto? Por que que às vezes perde? Porque há algo ali que não foi capaz de manter, de alimentar, de sustentar o que estava sendo gerado. Irmão, eu não sei se você tem fé para receber ou não, mas eu tenho fé e temor de Deus para falar o que eu estou falando. No nome de Jesus, nós vamos gerar e não vai morrer mais por causa de imaturidade. Quantas coisas na nossa vida morrem por imaturidade, por sermos imaturos, por sermos muitas vezes inconstantes. Então, pessoas feridas, elas se ofendem facilmente. Pessoas feridas, elas têm a tendência de se defender, já viu? Normalmente, a pessoa que se sente ofendida é aquela pessoa que ela já sai se defendendo. Porque você só se defende quando você se sente ofendido. Não é assim? Quando a gente se sente ofendido, a gente já passa a mão na espada e vai se defender. Não, isso não é bem assim. E aí, tem um ditado do mundo. Vou repetir. Tem um ditado do mundo. Mais uma vez para ficar claro. Tem um ditado do mundo que diz que a melhor defesa é o ataque. Então, pessoas feridas se ferem facilmente. Pessoas feridas se ofendem facilmente. Pessoas feridas se defendem rapidamente. E pessoas feridas atacam. Se o melhor defesa é o ataque, quando eu me sinto ofendido, eu me defendo. E eu me defendo, porque se o mundo diz que a melhor defesa é o ataque, a minha Bíblia vai dizer que a melhor escolha é o perdão. Que a melhor decisão é perdoar. Irmão, é mais fácil perdoar do que brigar. Cansa mais brigar do que perdoar. Cansa mais a gente ficar gangrenando sentimentos com coisa ruim aqui dentro do que colocar para fora e dizer, me perdoa. Ou dizer, eu te perdoo. Ou se tem algo errado, vamos conversar. A gente fica anos guardando. E aí afeta o semblante, afeta a vida. Vem câncer, vem doenças. As pessoas estão lá, os médicos não acham o que fazer. Porque emoções viram uma raiz de amargura que vai roubando a nossa força, que vai roubando o nosso vigor, que vai roubando a nossa energia. Por quê? Porque eu tenho que me defender. Não, eu tenho que aprender com o meu Jesus. E o meu Jesus não se defendeu. Eu tenho que aprender com ele aquilo que ele fez. Então, feridos muitas vezes se ofendem, se defendem, atacam para se defender. Mas hoje aqui em nome de Deus tem cura para os feridos. Em nome de Jesus tem cura para os feridos. Porque a maturidade ela cura as nossas feridas. Você está entendendo? A gente só continua ferido se quiser. É uma escolha. E o problema é que ferido a gente não adora a Deus, ferido a gente não consegue obedecer a Deus, ferido a gente não consegue se mover em Deus. Mas tem cura da parte de Deus para os feridos, tem cura para aqueles que dizem, não, eu não quero mais carregar isso, eu quero ser curado. E aí algo lindo que eu encontro também na vida de Ana, na maturidade, Ana se tornou antes de ter. Ana é alguém que se torna antes de ter algo. Ana é alguém que na maturidade se tornou. Lembra que ela fez um voto? Ali o 11, vamos ler. E ela fez um voto e disse, ó Senhor dos exércitos, se tu verdadeiramente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e não te esqueceres da tua serva, mas desejares conceder à tua serva um menino, então o darei ao Senhor todos os dias da sua vida, e nenhuma navalha virá sobre a sua cabeça. Posso dizer algo? A minha Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então entenda isso. A fé vem pelo que ouvimos. Mas eu não tenho dúvida do que eu vou dizer. Se da mesma forma que a fé vem por aquilo que ouvimos, a fé também se vai
por aquilo que ouvimos. Se é por ouvir que a fé é alimentada, é pelo ouvir que a fé também é comprometida. Se é pelo ouvir que a fé é fortalecida, também é pelo ouvir que a fé é comprometida. Então, cuida com aquilo que você ouve. Cuida para aquilo que você dá teus ouvidos, né? Enquanto eu estou ouvindo a palavra de Deus, a fé está aumentando, a fé está crescendo, eu estou entendendo, tem esterilidade, mas na maturidade em Deus a esterilidade é quebrada. Eu não estava gerando, mas agora a partir da palavra eu creio que eu posso gerar. Talvez eu estava gerando e aquilo que eu gerava quando chegava perto de nascer morria, mas agora, além de gerar pela fé, o que eu estou gerando vai nascer, vai vir à vida. Eu estou crendo pela fé que aquilo que vai nascer ainda vai ser maior do que aquilo que eu imaginava. Mas às vezes a gente ouve coisas que alguém, não precisa obedecer assim, isso não é bem assim, isso não é como a casa ensina, isso não é bem assim, não é como a casa, é como a Bíblia ensina. E a Bíblia não tem meio termo. A palavra de Deus diz, é sim, sim, não tem meio termo. Então o que nos abençoa é a palavra de Deus. Ela nos torna antes de termos. Na maturidade a gente não está mais interessado em ter, a gente está interessado em nos tornar. Pergunta para uma criança o que ela quer. Se você pudesse ter o que você quisesse, ela vai pedir as coisas mais absurdas do mundo. Não vai, porque ela é imatura. Então ela não está preocupada se ela vai poder administrar, gestar, exercer uma gestão sobre aquilo que ela vai receber. Na imaturidade ela vai dizer, eu quero um helicóptero. Mas ela não sabe nem andar de bicicleta. Mas na imaturidade ela quer ter antes de ser. Agora o maduro não. O maduro está se tornando. O maduro permite que Deus o torne. O que é que ela faz? Ela faz um voto. Você pode dizer isso? Diga, Ana fez um voto. Glória a Deus. E o voto de quê, gente? Ana fez um voto assim, Senhor, de tudo que o Senhor me der eu não abro mão. Senhor, eu faço um voto de receber tudo que o Senhor me der. Senhor, tudo que o Senhor tiver, eu recebo. Meu voto é esse, que eu não vou rejeitar nada do que o Senhor me der. Sabe, imaturos sabem fazer esse voto muito bem. Senhor, me dá. Senhor, faz. Senhor, realiza. Senhor, me entrega. Senhor, traz. Mas o voto dela era o quê? Senhor, se o Senhor me der, eu te devolvo. Se o Senhor me der o que eu quero, ele não vai ser meu, ele vai ser seu. Se o Senhor me der o que eu quero, eu vou devolver ele ao Senhor, porque ele lhe pertence. Quantas vezes na imaturidade a gente não vai dizendo, isso aqui é meu, olha o que eu conquistei, olha, antes eu não tinha nada, olha o que eu tenho agora. Irmão, é só por causa de Jesus na nossa vida, é só Ele, é só por causa da graça dEle, é só por causa do favor. Quem aqui acredita nisso? Às vezes, não, mas eu sou muito inteligente, eu sou muito sábio. Até a inteligência vem de Deus se tiver, a sabedoria vem de Deus. E a maior sabedoria, a Bíblia diz, o princípio da sabedoria, se você tem, é temor a Deus. O temor é o princípio da sabedoria. Então eu entendo, olha, o que eu tenho é só por causa de Deus. O que eu tenho é só porque Ele é bom, porque Ele é fiel. Às vezes a gente vai avançando um pouco e a gente começa a achar, caramba, acho que eu sou bom mesmo, hein? Olha o que eu fiz, olha o que eu conquistei, olha o que eu tenho. E aí Deus permite uns reveses para a gente entender que nada tem, que nada é, e que se não for Ele na nossa vida, mas Ele não quer tirar, e eu digo mais, Ele tem mais para dar. Ele não está aqui para dizer quem tá pisando na bola para eu tirar, não. Ele está como um paizão dizendo, cara, não vacila, eu sou teu pai, eu tenho mais para te dar, mas não vacila, cresce, amadurece, para que eu possa te dar tudo aquilo que eu tenho. Então o voto dela era o que? De entregar. Sabe, imaturos se apegam àquilo que nunca foi deles. O imaturo, criança não é assim? Criança pega o carrinho do amigo e diz, é meu. Não diz? Acha um brinquedinho ali, pega e vou levar para casa. Quem nunca resolveu o problema de criança em final de festa? Ou em final de reunião? Devolve para o amiguinho. Devolve para o amiguinho. Alguns falam, não, leva para casa e depois devolve. Não, tem que ensinar, esse não é seu. Esse não lhe pertence.
Esse é do amiguinho. Por isso você brincou, usou, mas agora é hora de devolver. Mas crianças têm a tendência a se apegar àquilo que não é delas. Quem nunca veio da escola, qual filho nunca veio da escola com um brinquedinho que você fala, de onde é isso? Fulano me deu, mas amanhã você vai devolver, porque isso não te pertence, isso não é teu. Então os imaturos querem continuar ainda no domínio daquilo que não lhes pertence, daquilo que não é seu. Então olha que interessante quando a gente observa, o que recebemos foi pela graça, pela bondade de Deus, foi confiado. Irmão, o que nós temos aqui foi confiado por Deus por um tempo para nós. Os teus bens vão ser seu por toda a eternidade? Não. Os filhos, as famílias vão ser sua para toda a eternidade? Não. É por um tempo oportuno. Por isso Ana, alguém que se tornou, está dizendo, eu vou receber esse menino por um tempo oportuno. E só existe uma forma de eu criar ele corretamente no tempo oportuno. É se eu entender que ele não é meu, que ele é seu, e que o Senhor colocou ele nas minhas mãos para cuidar dele. Por isso, se o Senhor me der, eu não perco o senso de que ele lhe pertence. Quando o Senhor me der, eu vou continuar sabendo, sabe porque eu tenho? Porque é de Deus, e Ele confiou tanto que Ele pôs nas minhas mãos para eu cuidar. Mas é por um tempo, é um tempo oportuno, vai acabar esse tempo, e Ele vai voltar para quem Ele de fato pertence. Eu não sei se você entendeu, mas agora me veio algo aqui. Quando nós não entendemos de fato a quem pertence todas as coisas, nós podemos tirar filhos, familiares, de um caminho de volta para aquele a quem de fato ele pertence. Veio dele e precisa voltar para ele. E só existe um caminho de vir, caminhar e voltar para ele. É perseverando na palavra, é perseverando na oração, é perseverando na comunhão. Sabe, o meu sonho é isso. Que quando eu não estiver mais aqui, os meus filhos não parem de servir a Deus, porque eles não estão servindo o meu Deus, eles estão servindo aquele que se tornou o Deus pessoal deles. Pode ter se tornado pessoal a partir de uma vida de caminhada que eles viram na minha, mas se tornou o pessoal deles. Sabe, a gente precisa compreender isso. Veio dele, mas não deixou de ser dele. Continua sendo dele. Somente pessoas imaturas acreditam que são donos daquilo que não lhes pertence. Quem aqui viu foto do dia que você nasceu? Alguém já viu? A gente vê, gente. Os mais antigos não tinha foto? Tinha até filmagem, filmava. Quem aqui nasceu com bagagem? Quem aqui trouxe carregando algo? Quem veio quando nasceu cheio de coisa? Olha aqui, ó. Não, gente. A gente nasceu sem nada, pelado e berrando. E por que achamos que é nosso? Só está na nossa mão o que um dia já foi de outro. E sabe o que é pior? Isso que está na sua mão hoje, amanhã depois vai estar na mão de outro. Ou seja, não é nosso. A Bíblia diz que viemos sem nada e sem nada voltaremos. Por que é que você se apega àquilo que não te pertence? Por que é que a gente briga por aquilo que não nos pertence? Por que é que a gente se entristece por aquilo que não nos pertence? Por que é que a gente se fere por aquilo que não é nosso? Não, eu só quero saber o melhor jeito de cuidar, porque um dia não vai estar mais nas minhas mãos, mas enquanto tiver, eu quero conduzir da melhor forma. Sabe o que eu quero dizer com Ana se tornar antes de ter? É que Ana, ela se tornou mãe antes de ter filhos. É só pela fé para entender isso, né? Você está dizendo, pastor, o que você está falando é irracional. Porque ninguém pode se tornar mãe sem ser filhos. Ser mãe antes de ter filhos. Querido, pensa comigo. Alguém pode ou não pode ter filhos e não ser uma mãe de verdade? Pode. Infelizmente pode. Tem muitas mulheres que têm filhos,
mas que não são mães. Então é possível ter filhos e não ser uma mãe, mas é impossível ser mãe e não ter filhos. Por isso ela primeiro se torna. Quem de nós não precisa levantar a mão e pensa? Quem de nós nunca ouviu uma mulher dizendo assim: eu me arrependi de ter filhos, eu não estava preparada para ser mãe? Quem de nós nunca ouviu alguém dizer assim: eu me arrependi de ter casado, eu não estava preparado para o casamento? Está entendendo? Alguém que tem, mas que ainda não se tornou. Alguém que tem, mas que ainda não é. Mas Ana, ela se torna mãe antes de ter filho. Por quê? Porque ela está dizendo: olha, Senhor, se o Senhor me der, eu quero o melhor para ele. E eu entendo que o melhor na vida do meu filho é o Senhor. É o Senhor, o Deus da vida dele, né? Hoje nós achamos que o melhor da vida do nosso filho é ele ter o iPhone 15, é ele usar o Nike, é ele ter um diploma, é ele estar, né? E não que isso não seja bom. Mas tudo isso sem Deus nada vale. Tudo isso sem Deus só vai conduzir ele por um caminho que não vai levá-lo de volta aonde ele precisa ir. Por isso, quando eu me torno, a minha maior preocupação é: Senhor, que Tu seja o Deus da vida dele. Que Tu sejas o Senhor da vida dele. Então, é impossível ser mãe e não ter filhos. Mas infelizmente é possível ter filhos e não ser uma verdadeira mãe. Por isso Ana se torna antes de ter. Sabe, é possível ter um casamento e não ser uma esposa. É possível ter um casamento e não ser um marido. É possível ter uma empresa e não ser um patrão. É possível, mas eu tenho. Mas não é o que eu tenho que me torna. Não é o que eu tenho que me torna, não é porque eu tenho que eu me tornei, né? Não é isso que vai nos levar a esse lugar de maturidade. Então, querido, não fica cobrando de Deus o ter. Não, Senhor, porque eu quero. Senhor, porque eu tenho. Cadê meu marido? Cadê minha esposa? Cadê minha empresa? Cadê meu ministério? Não, querido, se dispõe ao tratamento dele para se tornar. Porque quando você se tornar mãe, ter filhos é natural. Quando você se tornar a esposa, o marido vai ser natural. Quando você se tornar o marido, a esposa vai ser natural. Quando você se tornar o líder, se tornar o pastor, o ministério vai ser natural. Mas às vezes a gente acha que o processo é o inverso. É o que eu ter que vai me tornar. Não, é o me tornar que vai me levar a desfrutar daquilo que ele já tem. Daquilo que já, você está entendendo? O teu ministério já está pronto em Deus. O teu casamento já está pronto em Deus. A tua empresa já está pronta em Deus. O teu negócio, não, eu vou repetir porque você precisa entender, irmão. Você precisa reagir. O teu ministério já está pronto em Deus. O teu casamento, o teu marido, a tua esposa já está pronto em Deus. A tua empresa, o teu negócio já está pronto em Deus. Pastor, mas então por que é que eu não desfruto? Porque você ainda não se tornou. E aí você fica dizendo: Deus, me dá, me dá, me dá. E Ele está dizendo: não, porque se eu te der um marido hoje, você te separa amanhã. Se eu te der um ministério hoje, amanhã é escândalo. Se eu te der um negócio hoje, amanhã é falência. Por isso eu estou mais preocupado em te tornar. Quem faz é Deus. E Deus não vai fazer, Deus já está pronto. Irmão, você já viu quando você compra um presente para o seu filho adiantado e você tem que deixar escondido? Às vezes você pega uma promoção e aí você compra alguns dias antes, às vezes até meses antes. Fala como pai e mãe. Não tem dia que dá vontade de ir lá e tirar de lá e dar adiantado? Mas não tem dia que te faz pensar assim: eu vou devolver aquele presente? Sim ou não? Não tem? Não tem dia que você fala: não vou esperar 6 meses, eu vou dar hoje, porque esse menino está tão abençoado que eu quero dar hoje. Mas tem dia que você fala assim: não, minha vontade hoje é ir lá pegar aquele presente e devolver na loja. Tem ou não tem, gente? Sabe, espiritualmente a gente vive assim, parece. A Bíblia diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. O que isso quer dizer? Que o presente já está pronto. Que o presente já está separado. Que já está lá. E o que é que depende agora? Depende de nós. Depende da gente se tornar. Então o que testifica o que somos não é o que temos, irmão. Às vezes a gente se apega ao que tem e diz: eu sou porque eu tenho.
às vezes você se engana com o que você tem para achar que você é. Porque o que testifica quem nós somos de fato, não é o que nós temos. De fato, o que nós somos vai atrair o que nós temos. Porque você não dá para homens a mesma coisa que você dá para crianças. Presentes de homens não são os mesmos presentes de crianças. Eu não posso dar para uma criança aquilo que eu devo dar a um homem. Então só depende da gente. Já está pronto, já está liberado, já está realizado. Mas nós muitas vezes não permitimos Deus nos tornar. Sabe, então não é o que você tem que vai testificar quem você é, mas é quem você é que vai te fazer acessar o que Deus já tem para você. Sabe, será que Deus está lá com um sobrepeso no céu, está congestionada a linha de produção do céu, que Ele tem que ficar nos enrolando para produzir? Não, já está pronto desde o início. E por que nós não desfrutamos? Porque nós não estamos prontos para receber. Está pronto para ser entregue, mas nós ainda não estamos prontos para receber. Já pensou? Eu não sei você, mas pensa comigo, se Ana não está pronta para receber o filho, quando ela recebe, ela faz do filho um troféu. Quantos pais não fazem dos seus filhos um troféu? Eu me lembro, a gente na imaturidade, sem ser convertido, sem conhecer a Jesus, quando Mateus nasceu, a Simone tratava ele como um bibelô, enrolava, fazia um casulo, colocava frágil, tesouro da mamãe, um troféu. E filho não é troféu. Filho é alguém que pode ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Eu declaro sobre a vida dos nossos filhos uma geração de Samuéis. Não vou repetir, uma geração de Samuéis, uma voz profética. Não, meu filho não é um troféu, meu filho é um instrumento nas mãos do Deus vivo. Porque troféu a gente quer expor. Já viu? Ó o troféuzão, ó. Troféu a gente põe, troféu a gente idolatra. Troféu a gente adora, porque troféu mostra o que eu conquistei. Troféu mostra no que eu fui vitorioso. Troféu mostra no que eu fui bom. E sabe por que nós temos filhos tão abençoados? Não é porque a gente é bom, é porque o Senhor é bom, porque Ele é poderoso, porque Ele é maravilhoso. Então a gente não põe no pedestal, não é um troféu, não, é uma bênção. Mas é um instrumento que vai ser usado. Sabe, querido, eu fico imaginando quando eu não estiver aqui, esses caras pregando, Mateus, Rebeca, Emanuel, e coisas que talvez eu ralei, tentei e não aconteceu, e quando eles começarem a abrir a boca, as coisas acontecendo, e Deus está... Onde está isso, pastor? Na Bíblia. Davi diz, eu vou construir o templo. Vai não. Eu vou. Vai não, quem vai construir é teu filho. Você acabou teu ciclo. Porque isso é cristianismo. O que eu estou fazendo hoje? O que nós estamos fazendo? Preparando a próxima geração. Eu não estou estabelecendo um troféu. Eu estou preparando a próxima. É uma corrida de revezamento. Já viu? Revezamento você tem que estar perto para passar o bastão. Não passa bastão para quem está longe. O bastão, se não estiver perto, é desclassificada a equipe toda. Então tem que estar junto. Cristianismo é isso, é corrida de revezamento. Pai e filho, discípulo e discipulador, está ali perto, ó o bastão, vai passar para o próximo. Deu, eu cansei, eu corri o meu 100 metros, eu fiz o que era a minha parte, eu completei o meu ciclo, agora está vindo uma próxima geração que vai completar, e mais do que isso, vai correr mais rápido, vai avançar mais rápido. Entende, irmão? Olha como isso é poderoso, como isso é maravilhoso. Então, por que Ana ainda não tinha filhos? Alguém sabe me responder por que Ana não tinha filhos? Retaliação do inimigo. Seta inflamada do maligno. Não, a Bíblia diz, porque o Senhor cerrou a sua madre. Quem não permitiu que Ana tivesse filhos? Por que é que eu não tenho meu negócio ainda? Porque talvez Deus não permitiu.
Por que é que eu ainda não casei? Porque talvez Deus ainda não permitiu. Por que é que eu não sou o empresário da cidade? Porque talvez ainda Deus não permitiu. Por que é que eu não sou o pastor das galáxias? Porque talvez Deus não permitiu. Mas não é mais fácil a gente dizer não, é revide, é retaliação. Não, quando você tem sensibilidade, você ouve o papai dizendo, você não está pronto. Não insista em fazer aquilo que você não está pronto. Sabe, isso desgasta, te cansa, te desanima, né? Então Deus não permitiu que ela tivesse. Não permitiu que ela tivesse aquilo que ela não estava pronta para ser, o que ele precisaria que ela fosse. O que um filho mais precisa? De uma mãe. Deus vai dar para satisfazer o desejo de Ana, mas se ela não estiver preparada, é Samuel que vai passar apurado. É Samuel que vai passar fome. É Samuel que vai ficar com a fraldinha cheia. É Samuel que vai ficar assado. É Samuel que vai ficar complicado. Por isso Deus não permite. Está entendendo? Aí vamos entrar no ministério, vamos entrar num casamento, vamos entrar num negócio sem estar preparado. Nem tudo que Deus permite é desejo de Deus. Deus permite que a gente faça muita coisa, irmão. Hoje existe, no Brasil, meninas com 12 anos de idade se tornando mães. Você acredita que uma menina de 12 anos está preparada para ser mãe? Uma menina de 12 anos não viveu ainda nem a sua infância. Ela não completou nem ainda o período da sua infância. Aquela criança não vai ter uma mãe, vai ter uma colega. Vai ter uma companheira para brincar com os bichinhos de pelúcia. Por falta de preparação. Infelizmente isso é um quadro trágico que o nosso país enfrenta, não que elas desejam, mas por falta de cuidado de pais, de mães, de um governo, de uma saúde, essas coisas terríveis acontecem. Então Deus não permitiu que ela tivesse aquilo que ela não estava pronta para ser para Ele, aquilo que Ele precisaria. Hoje, se Deus te desse um marido, ele seria um marido feliz? Hoje, se Deus te desse a esposa, ela seria uma esposa feliz? Hoje, se Deus te desse um negócio, esse negócio seria próspero e abençoaria as pessoas ao seu redor? Ou será que hoje você contrataria 10 e no mês que vem 10 famílias estariam desempregadas? Se hoje Deus te desse um ministério, ele seria abençoador ou apenas realizador de um sonho? Sabe, Deus está preocupado com isso, com aquilo que nós vamos nos tornando. Samuel só não existia para Ana. Samuel só não existia para Ana. Samuel só ainda não estava de fato nos braços ou no ventre de Ana, mas para Deus ele já existia. Quem crê nisso? Aleluia. Salmo 139, 16 diz: os teus olhos viram a minha matéria ainda imperfeita, e no teu livro todos os meus membros foram escritos, os quais eram continuamente formados, quando nem ainda havia nenhum deles. Será que isso se inclui só a Davi? Será que Samuel não está nessa leva? Olha, Ana, Samuel não está no teu ventre, mas já está no meu livro. Samuel só não está na tua barriga, mas já está no meu livro, já está na minha história, e na minha história o Samuel é muito maior do que o filho que você deseja. Não, ninguém pegou isso. No meu livro, o Samuel é muito maior. Você só quer um filho, mas aquilo que eu vou te dar é um filho que vai ser profeta, é um filho que vai ser sacerdote, é um filho que vai ter honra no meio do povo, é um filho que vai falar aos reis dessa nação. Está entendendo? Você continua querendo o casamentinho, você continua querendo o ministerinho, você continua querendo a empresinha? Ou será que você vai dizer, não, Senhor, eu quero aquilo que está no teu livro, eu quero aquilo que o Senhor já preparou, eu quero aquilo que o Senhor já escreveu, aquilo que ainda não está no ventre, mas o Senhor já preparou. Sabe, nós não podemos confundir a promessa da palavra com o cumprimento da palavra. Existe uma diferença gigantesca entre promessa da palavra e
cumprimento da palavra. Existe um momento em que Deus promete, e nós não podemos confundir a promessa com o momento da palavra. Sabe por quê? Que pessoas caminham assim, não, Deus prometeu. Verdade, Ele prometeu. Então, se Ele prometeu, vai acontecer. Não. Entre a promessa e o cumprimento, existe um percurso. Entre o momento que Ele promete e o momento que Ele cumpre, existe um percurso. Deus falou para o povo no Egito, ó, vamos sair daqui, vamos ver onde vai dar? Não. Eu vos colocarei na terra que eu prometi. Mas a minha pergunta é, eles entraram? O povo que saiu do Egito entrou na terra prometida? Não. Porque Deus não cumpre o que promete? Ele cumpre. Mas muitas vezes nós não estamos prontos para receber aquilo que Ele promete. Aí Ele pega e diz assim, povo, anda aí 40 anos para ver se dá tempo de ficar pronto. Anda 40 anos para ver se amadurece. Eu não sei se você está entendendo porque algumas lutas levam tantos anos na nossa vida. Será que Deus não está vendo? Não, Deus está dizendo, esse é o tempo para você amadurecer e não perder a promessa que eu tenho para você. Esse é o tempo, porque está pronto. Canaã já está pronto. Mas esse é o tempo em que eu preciso que você amadureça para acessar essa terra. Por que precisa amadurecer? Porque em Canaã tem gigantes e crianças não vencem gigantes. A terra é deles, do povo de Deus, mas os gigantes precisam ser escorraçados. Quantos gigantes que ainda reinam na nossa vida porque nós somos crianças e não botamos eles para correr? Quantos gigantes existem na nossa vida tomando conta do lugar de bênção, do lugar de prosperidade, do lugar de maravilha de Deus na nossa vida? Por quê? Porque como somos crianças, ainda temos medo de botar para correr esse gigante que nunca deveria ter ficado na nossa terra, na terra prometida por Deus. Então a promessa é feita, porque Ele diz, quando você ainda não tinha nem forma no ventre, eu ia escrevendo. Você não tinha nem forma e Ele estava prometendo, ou seja, a promessa é feita no tempo da imaturidade. Mas o cumprimento é quando a gente amadurece. Deus promete enquanto somos imaturos, nem forma tem, e Ele promete. Mas para acessar é no tempo da maturidade. Ana perseverou onde nada estava acontecendo, mas ainda que nada estava acontecendo, ela estava ali, ela estava amadurecendo, sabe? Ela estava, quando Ana entendeu que um filho, ou aquilo que Deus dá, não é um troféu, não é uma medalha para ser adorado ou exibido, mas um instrumento para ser usado para o propósito, honra, glória, louvor de Deus, o que acontece? Deus se lembra de Ana.